Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos. Dá para ouvir? Já podemos aguardar mais uns minutos para começar? Eu acho que o Carlos Bonilha não conseguiu entrar ainda. Vocês conseguiram mandar para ele o link? O Ricardo deve estar vendo isso. Tá bom. Ô, Ricardo, você tá por aí? Ricardo, você está ouvindo ou não? Sim, eu e todos nós que estamos na sala, Paulo, o evento já foi iniciado. Como é que já pessoal, então, vamos lá. O Carlos conseguiu entrar. Boa tarde, pessoal. Tivemos aí um problema de acesso de um dos palestrantes, mas eu queria agradecer a todos pela presença. Paulo Spaca falando, sou presidente da BINC, e é um prazer estar novamente com vocês, conversando sobre um assunto extremamente importante na situação que nós estamos vivendo, com toda essa pandemia, e o reconhecimento facial é uma das grandes coisas que tem ajudado o pessoal a fazer. Para essa palestra e para esse webinar, nós estamos com o José Larrucea, que é o SVP International Sales da Real Network. Ele vai falar um pouco sobre isso daí. Todo mundo conhece o que é a Real Networks, uma empresa global de origem americana, está em diversos países no mundo. Acho que todo mundo lembra do Real Networks, que era a parte dos computadores que tinha aí o áudio, enfim. Depois ele vai explicar um pouco mais. E também estará conosco o Carlos Eduardo Bonilha, que é o diretor-presidente da Digiforte, que é uma empresa brasileira, porém com uma presença global, inclusive com 14 escritórios ao redor do mundo, e é um tremendo parceiro, eu diria que é um parceiro estratégico da Real Networks, e que vai mostrar todos os casos que eles estão trabalhando para esse tipo de solução de reconhecimento facial. Nesse aspecto, eu gostaria que todo mundo, ao participar desse webinar, fique à vontade para fazer as suas perguntas, usem o chat para isso, e durante a apresentação, dentro do possível, a gente vai respondendo. Caso não seja possível, a gente estabelece no final um tempo para responder essas perguntas. Muito obrigado, José Larrucea. Está com você a palavra, a apresentação. Boa sorte, até já. Vamos lá. Ótimo. Paulo, obrigado. Primeiro, um prazer de novo estar aqui com a BINC, com essa audiência, esse pessoal com interesse em tudo que é a internet das coisas, na internet no Brasil. Então, para mim é um prazer estar de volta e trazendo hoje, inclusive, umas histórias, como você comenta, de especial interesse, nesse momento tão, não sei se interessante ou especial, mas, enfim, nesse momento que todos estamos vivendo. Se vocês me permitem, eu gostaria de compartilhar uma tela. Vamos ver aqui. Tá tudo certo? Vocês estão conseguindo ver? Imagino que sim. Ok. Aqui. Ok, né? Perfeito. Vamos ver se ele sobe. Pronto. Agora tá tudo lindo, né? Então, como você estava comentando, Paulo, hoje eu gostaria de trazer para vocês informações e casos de uso, focados em safe cities, em cidades inteligentes, junto com um parceiro estratégico da Real Networks aqui no Brasil, e no mundo, que é a Digiforte. Do lado da Digiforte tem, como você comentou, Carlos Bonilha, um parceiraço meu. Hoje um dia muito especial para ele, é o aniversário dele, então, desde já parabéns.
mas eu espero que ele consiga entrar com esse tema técnico. Então, sem preâmbulos, sem ter mais demora, eu já vou começar com algumas das informações. Bom, primeiro de tudo, para quem não conhece, a Real Networks, de repente esse logo, né, já traz alguma lembrança de alguns anos atrás. Hoje é uma empresa global, né, uma corporação com base nos Estados Unidos, no headquarter em Seattle, mas hoje temos 14 escritórios no mundo, né, divididos geograficamente na América do Norte, América Latina, EMEA e APAC. Eu, como o meu cargo, na verdade, é cuidar das duas regiões, América Latina e EMEA, e trabalhamos com mais de 30 operadoras de telecom, né, como parceiros nossos em tecnologia, mais de 25 anos no mercado de tecnologia, né, como um todo, desde aquele player, né, que vocês talvez lembrem, e entregando serviços de valor agregado para mais de 20 milhões de usuários pelo mundo. Tá? Falando um pouquinho da timeline, né, da nossa trajetória da empresa, a empresa nasce em 94, né, dentro do que é a indústria 3.0, o início da internet naquela época, né, os dial-up connections, né, e começamos a lançar uma série de produtos focados no conteúdo, no streaming naquela época de conteúdo, inicialmente com áudio, mas muito rapidamente com vídeo, com foco no vídeo, compressão, decompressão, altíssima qualidade, nas características que a internet tinha naquela época, né? Velocidade e banda muito limitadas. Se a gente vai, né, dar um pulo para frente, né, 2015, 2014, a gente continua, né, trabalhando com vídeo, né, então essa trajetória consolidada de expertise nesse segmento, e começamos a aplicar o que é uma das características da indústria 4.0, que é a inteligência artificial, né, a automação, né, e aí que a gente começa a usar a visão computacional, né, sobre o vídeo, né, muito especificamente sobre o reconhecimento facial, né, o machine learning aplicado a entendimento de rostos no vídeo e nas imagens. Daí que em 2015 a gente lança o Real Times, que é um aplicativo mobile, né, para o celular, que faz uma análise forense rapidinho do conteúdo, né, da sua câmera e organiza baseado nos rostos que ele encontra, né, parecido a outros produtos do mercado, mas a gente lançou isso em 2015. Entendendo esse desempenho, né, da funcionalidade do facial, a empresa toma um posicionamento estratégico e decide montar um produto ao redor dessa funcionalidade, dessas características, né? E então, em 2018, quando a gente renomeia essa característica como produto próprio, que é o que a gente chama de Safer. Nesse primeiro momento, depois de ter um percurso no mercado, a gente define 3 verticais que tomam forma em 2019, que são o Safer for Security, né, muito focado no tema da palestra de hoje, Safer for 5G, né, e Safer SDK. Obviamente com parcerias estratégicas, né, como a da Digiforte, que de fato são aquelas que incorporam Safer na essência, né, nas soluções deles. Em 2020, no meio da pandemia, a gente continua com a inovação e lança 3 novos releases, né, o Safer Inside, que é uma componentização da parte da nossa tecnologia, né, a gente chama do Virgo, que é o pré-processamento do vídeo na ponta, on the edge, né, que a gente chama. Isso aqui é uma muito típica de tudo que é IoT, né, os IoTs, né, até para economizar banda, né, eles começam a receber uma série de capacidades de computação para, né, poder trabalhar na borda, na ponta. Safer Insight faz isso, leva parte desse trabalho, desse processo de computação para um emplaçamento dentro de câmeras. A primeira câmera que leva ao Safer Insight é uma câmera da marca Axis, a Axis Q1615 MK3, que faz a captura do stream do vídeo, né? Ele processa esse vídeo, faz uma detecção facial, detecta quando um rosto está no campo de visão, e faz um cropping dessa imagem. Feito esse cropping, eles enviam, né, essa imagem para um pós-processamento, né, o hashing dessa imagem, né, fazer um vetor facial e comparação dentro de um banco de dados. Então, isso aí
eu diria que um hito, né, no momento de capacidade de computação na borda, porque, de fato, traz consigo uma série de economias relevantes, importantes no investimento em termos de hardware, né? Bem, dito isso, temos o Star Search e o Real Player 2020, né? O Real Player 2020 é aquele, né, Real Player com funcionalidades novas, com músculos novos, através do Computer Vision, para identificação, né, e organização de conteúdos do vídeo. Star Search é uma extensão dentro do Chrome, né, do navegador, que ajuda na identificação de celebridades, né, políticos, né, atores, dentro dos vídeos que podem ser, como dizer, processados em plataformas como YouTube e outras, né? Então, basicamente é isso, assim, rapidamente, uma explicação da empresa, avançando rapidamente sobre Safer, algumas informações que talvez vocês conheçam. O Safer ele tem três pilares. O primeiro deles é a acuracidade, 99,87% da acuracidade na categoria específica de Labeled Wild Faces, ou Labeled Faces in the Wild, LFW. Isso vem acurado pela Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos. Então, é um índice bem relevante, né, no momento de captura de rostos, né, e poder ter uma acuracidade altíssima para enxergar quem que está na frente, né. Segundo ponto é a velocidade. O nosso algoritmo ele consegue processar muito rápido e entregar uma resposta em menos de 50 milissegundos. É uma velocidade altíssima. E o terceiro componente, o terceiro fator, é o custo de hardware, né? A infraestrutura necessária para poder ter essa acuracidade tão alta e essa velocidade tão rápida. O nosso hardware hoje, pelo fato, o hardware necessário para rodar o Safer, pelo fato do Real Times ter sido desenvolvido mobile first, né, meio que o IoT seria o celular, né, o smartphone, ele já vem com uma excelência no tamanho. Então, o custo de infraestrutura, conseguimos ter até um terço, um quarto, um quinto, né, em alguns projetos de grande escala, do que outros concorrentes. Então, esse triângulo, esse triunvirato de fatores faz com que Safer seja uma solução muito atrativa, né, para clientes, né, parceiros poderem utilizar para alguns dos objetivos que eles têm, né, tanto de segurança como eficiência, né, e proteção. Além disso, um foco muito importante para Real Networks é a questão de privacidade. Privacidade faz parte do nosso core, a essência, a arquitetura do Safer, ele tem como pilar a privacidade dos dados. E com isso a gente tomou providências para ter uma encriptação, né, em toda que é informação, tanto em repouso quanto em trânsito, né? Então, AES-256, o HTTPS, né, quando tem comunicações em trânsito, além da nossa assinatura proprietária dos vetores faciais. Então, é muito arraigado o fato de ter essa segurança na informação, essa privacidade, salvaguardando a privacidade. Do outro lado, e aí falando um pouquinho mais das características da plataforma como um todo, ela é muito flexível em questões de entrega, né? Então, Safer hoje ele pode ser entregado, né, instalado, configurado totalmente local, né, totalmente no local, on-premise, que eles dizem, totalmente no cloud, ou modelos híbridos. Então, isso ajuda para deployments específicos, né, onde talvez tenha restrições de banda, ou tem fibra, né, então, questões de privacidade que são importantes, né, por exemplo, no segmento de bancos, né, a gente sabe que as informações não podem ser para a nuvem, então, tudo isso ajuda essa arquitetura modular, né, na entrega, onde é mais uma questão de entendimento da problemática, né, do contexto, e a gente configurar ou desenhar uma arquitetura que seja aderente. Temos uma compatibilidade com Windows, macOS, Linux, Android e iOS, e temos APIs e SDKs abertos. Então, nesse sentido, é bastante completo, né? O que mais? Aqui um pouco mais de cor. Em termos de SDKs, temos o SDK normal, né, com uma conectividade para o servidor, ou Embedded SDKs, onde tem total autonomia, o Safer, né, embedado, embutido dentro de uma solução terceira, né. Além disso, obviamente, como comentava, os RESTful APIs.
Falando agora do NIST, para vocês, talvez que, não sei se todo mundo conhece, o NIST é o National Institute of Standards and Technology nos Estados Unidos, faz parte do Departamento de Comércio, né? E o NIST, o que ele faz? Ele, de forma neutral e neutra, né, compara, ele tem um teste para soluções de inteligência artificial, com foco em reconhecimento facial, que se chama o FRBT, Facial Recognition Vendor Test, através do qual eles criam de forma natural um benchmark de soluções de inteligência artificial. Esse chart aqui, ele representa em duas escalas, né, de rostos por segundo, né, reconhecimentos por segundo, e tamanho da solução, do modelo, né. O Real Networks, a última submissão que a gente fez está aqui, com um pouco mais de 5 reconhecimentos por segundo, 5.6, acho que 5.6, e o menor tamanho em termos de software, né? E aí volta um pouco naquele ponto do real times mobile first. Até aqui é todo tecnologia, né? Bits e bytes, velocidade, precisão, né? Acuracidade, tudo isso aí. Mas tem um ponto dentro da Real Networks que define, né, e diferencia a nossa solução e a nossa empresa, né, em alguns aspectos. O reconhecimento facial é um assunto, em alguns países, mais delicado que em outros, mas sempre muito relevante, né, e sempre é questionado as questões de privacidade. Início de 2019, Real Networks tomou um posicionamento de criar o nosso próprio código de princípios, código de conduta, né? A gente nomeou eles Guiding Principles, né? Princípios norteadores, de como a empresa usa e leva a tecnologia de reconhecimento facial para o mercado e quais são alguns dos critérios, né? Então, rapidamente, o primeiro princípio que a gente tem em conta é o value, né? O valor. Eu valorizo os meus parceiros, como hoje desde forte, e aprecio os clientes deles. Então, eu quero entender muito bem quais são as dores, as problemáticas que o Safer vai ajudar a resolver junto com os nossos parceiros, né? Então, não é só uma questão de vender licença. Eu quero entender muito bem como esse uso da tecnologia, né, vai ter uma ajuda, né, numa problemática específica quantificada. 2 é a dignidade. Dignidade entendida como a democratização do uso da tecnologia. No sentido, ela precisa performar no nível de excelência homogêneo, né? Homogêneo e não só para pessoas de certas características, né? O tom da cor da pele, né? Os olhos de uma forma, não. A gente realmente tem uma continuidade nos esforços para que essa tecnologia seja o menor, vamos dizer, a menor em termos de viés, né? De pessoas a pessoas. O terceiro ponto é a confiança, né? Os americanos dizem. Então, confiança a gente dá quando disponibilizamos o nosso algoritmo para entidades como a NIST, por exemplo, né? A gente entrega e fala, ó, agora vocês podem submeter aos testes mais rigorosos. Com os resultados dos testes, a gente ganha confiança. Essa é a confiança, através dessa confiança que a gente vai no mercado e mostra, ó, o NIST está ranqueando a gente, né, nesse momento aqui, né, nesse resultado, nesse fator. Quarto princípio é a privacidade. Como eu comentei, a privacidade faz parte da essência do Safer, né? A gente tem uma arquitetura de privacy by design, né? Onde tanto a organização da informação e a encriptação, né? Eles vêm com foco na salvaguarda desses PIIs. O último ponto é accountable, né? Que a gente traduz como responsabilidade, né? Que é de vender, né, disponibilizar a tecnologia a parceiros de confiança, né, reliable, né, trustworthy, os americanos dizem. Então, isso vem muito na essência da Real Networks, porque o impacto que a gente quer causar com a nossa tecnologia é um impacto positivo na sociedade. Então, Real Networks, acredito que eu já comentei no último papo que a gente, né, teve aqui, existe uma fundação, a Fundação Real Networks, que entrega cada ano parte do nosso faturamento a esse tipo de ações, né, de contribuição para a sociedade, do impacto positivo. Bom, até aqui a gente falou de facial, mas tem mais coisa do que facial, né?
vocês vão ver aqui uma linha de características, né, de funcionalidades, né? A linha de cima tem, obviamente, um componente, né, atual, que é o COVID, que é a detecção de máscaras, né, reconhecimento com máscara, inclusive com altíssimos, né, níveis. Né? Dashboards de ocupação, né, quantas pessoas, né, têm entrado, por exemplo, no lugar, quantas têm saído, né, e algumas outras informações, como idade, por exemplo, também um fator para pessoas de risco. Né? Distanciamento de corpos e, obviamente, para questões de contactless, né, sem contato, né, touchless, para controle de acesso, a gente tem 2 fatores de dupla autenticação. Um deles é um marcador, um moniker, que se chama April Tag, é tipo um código, um QR Code, né, que a gente usa para dupla autenticação, ou simplesmente o sorriso, né, que é uma expressão facial que valida a identificação do rosto. Depois temos o tracking persistente de corpos, análise direcional, detecção de rosto e oclusão, detecção de pessoas, contagem de pessoas, tempos de permanência no lugar, caracterização com idade, gênero e sentimento. Outras analíticas também de dashboard, né, que vem também, por definição, já na plataforma, né, no software, e, obviamente, um desempenho grande em termos de luminosidade. Né? O que mais? Eu vou aqui, um vídeo rápido, um vídeo resumo, talvez, né, das possibilidades que o Safer traz hoje. Enfim, espero que vocês gostem e achem ilustrativo. Deixa eu ver se vai. Dá para ouvir, Paulo? When it comes to monitoring security, every environment is Ok. Security professionals must maintain persistent awareness to keep people, assets, and environments safe. This means staying active, engaged, and focused. Introducing Safer for Security, the premier facial recognition platform for live video that will take your security to a new level. The following video is a demonstration of Safer's capabilities. To start, Safer is by far the most versatile and open platform in the market for facial recognition. Safer supports various operating systems to include Windows, Linux, Mac, and also mobile operating systems such as iOS and Android. Safer can be implemented locally on-premise, in the cloud, or a hybrid of both. Safer is agnostic to camera manufacturer and type. You can use fixed cameras, PTZ cameras, body-worn cameras, and camera-equipped devices. We have several ways to connect to a camera: via OnVIF, the open standard in video surveillance, via RSP, or by video management system integration. There are several ways to enroll a person of interest into the system. When on a mobile device or tablet, simply have the person stand in front of the device and tap to enroll the person in the system. Enter the person's name and tap on the register button. When operating in the Safer desktop application, you can simply click on the person of interest face when they come in the view of the camera, then add the person's name. Another option to upload faces and volumes is in the People section of the Safer desktop application. By clicking on the Add Face button, you can upload hundreds of images at a time, or millions through a custom script. Changing a person's ID classification can be done in real time. As seen here, a person of no concern can be immediately changed to a threat. Actions can be configured to lock doors, set off alarms, send emails or text messages, and any other types of events through the Safer Actions interface. Safer provides additional insights for operators to aid in real-time surveillance. In this scenario, we can see that the person of interest is a male with an estimated age of 36 years. Safer also provides sentiment capabilities as seen here. Safer can detect faces in challenging environments, such as people wearing headwear, be it hooded sweatshirts or hats, people wearing eyewear, such as sunglasses. Safer can even detect faces that are heavily occluded, such as face masks. Through the Safer Actions interface, you can create alarm events to alert when people are wearing masks or when they are not. Safer can even detect faces after extreme changes, such as the case with this person now with a full beard. Safer allows you to group faces to further enhance the recognition of a possible match. In this video, we can see that we have a 96% face match of an enrolled person in the database.
By grouping other images to the person's profile, you enhance the safer recognition process to recognize with a higher degree of accuracy the next time the person comes within the field of view of the camera. After we group the two face images together, you will see when we find the person of interest again that it has gone to a confirmed match versus the previous 96%. SAFER is capable of processing through a database of millions of faces very quickly. In fact, the time that it takes to detect a face, create a face template, look for a match, then return a result is all done at a speed less than 100 milliseconds with a 99.87% accuracy level. As seen in this video, we can scan extremely large crowds for potential threats or keep an eye on the VIPs. Once a person of interest is found, the alarm alerts are then activated. This is the SAFER operator console. This is the interface in which security personnel monitor for alerts on known database matches. Within the SAFER operator console, you can search a person's history to know where and when the person of interest may have appeared on any cameras that are connected to the SAFER platform. SAFER can be used to provide frictionless access control, which can provide touchless entry and exit to secured areas. SAFER can be used to improve operational workflow at secured properties. With highly accurate AI-powered facial recognition, SAFER for Security provides a new level of visibility and assurance so you can better protect your people, facilities, and valuable assets. Secure, accurate facial recognition. SAFER for Security from Real Networks. Bom, dito isso, aproveitando que foi interessante a sua apresentação de como ver, tem uma pessoa que está em anônimo, ele fez uma pergunta se é possível identificar o tempo de permanência da pessoa em um determinado espaço, que ele chama de dwell time. Isso. É possível. É possível, é uma questão de configuração de câmeras na entrada e na saída. Basicamente tem uma criação, né, criação do vetor facial da pessoa quando ela entra no prédio, né, no lugar, ou enfim, na loja, e um reconhecimento desse rosto na saída, né? Então, a diferença que tem o timestamp do início, da criação do rosto e a da saída, no reconhecimento, cria esse tempo de permanência. Perfeito, perfeito. Eu acho que responde a pergunta desse convidado aqui que fez a pergunta em anônimo. Obrigado. Tá bom. Vamos tocar. Ótimo. Bom, aqui tem uma série de deployments, né, de entregas globais. Vocês veem que tem desde aeroporto, né, cidades inteligentes, enfim, até hospitais, cidades, escolas, né, cruzamento de fronteiras, né, alfândegas, né. Então tem bastante possibilidade em termos de uso, né, por cliente final. Falando um pouquinho agora da vertical SAFER, né, for Security, né, junto com Digiforte. Eu não sei se o Carlos conseguiu entrar. O Carlos está por aqui? Estou sim, estou presente. Opa, ótimo, Carlos, bem-vindo. Bom, então, deu certo, que bem. Então, falando agora dos casos, né, SAFER for Security tem, principalmente, uma das características é o watch list, né, entender aquelas listas de pessoas de interesse, né, elas podem ser procuradas, né, com algum tipo de classificação, né, podem ser ameaças, podem ser pessoas suspeitas, né, mas é um tipo de classificação sobre um rosto determinado. Então, SAFER consegue ter essa vigilância 24/7, né, e criar notificações, alertas, alarmes em tempo real, né, nos casos para prevenção de perdas ou inclusive para essa questão de aumento de segurança. Um dos casos, né, o primeiro de todos, é o da Praia Grande. É um caso, eu diria que muito relevante, né, para nós aqui no Brasil. E, enfim, tem hoje um deployment de 70 câmeras, né, mas eu queria muito que o Carlos Bonilha, né, sabendo que ele está aqui, que ele desse um pouquinho de cor sobre esse caso, né, que
que tem muito próximo de Forte, né? E eu acho que é um bom exemplo para dar mais informação. Carlos, se você... Opa! Bom, boa tarde a todos aí. Boa tarde, José. Boa tarde, Paulo. Tive um probleminha no início aí, mas deu tudo certo. Muito bem. Vamos falar um pouco desse caso de Praia Grande, né? Que é muito interessante. Um excelente case de cidades, né? Para que possa ser implantado em outras cidades aí. Nós temos, no começo, nesta cidade, já é um cliente muito antigo, a gente tinha um produto lá que não era muito satisfatório. E nós propusemos a instalação do Safer como teste logo no início, para até a possibilidade de analisar as diferenças. A gente sabe que existem vários softwares no mercado de facial, mas com qualidade a gente sabe que são bem poucos. E neste caso a gente resolveu colocar o Safer para medir esta performance e fazer esse comparativo. Bom, a surpresa foi muito grande porque já existiam algumas câmeras instaladas, em cima dessas câmeras nós instalamos o Safer e começamos a pegar diversos eventos que a gente não estava pegando, isso com poucas câmeras, hein? Isso na época foi assim, 10 câmeras, 12 câmeras, coisa desse tipo. O sucesso foi tão grande que eles expandiram rapidamente, resolveram adquirir o produto, contrataram 60, 70 câmeras aí para colocar nas vias públicas, colocar em túneis, colocar na orla, em tudo quanto é lugar, fizeram seu próprio cadastro junto com a Polícia Civil, eles criaram o cadastro. O resultado foi o seguinte: diversas reportagens saíram aí pelos telejornais, em que vários eventos foram registrados, ou seja, pegamos diversos milhantes nesse período, né? E com poucos cadastros, com poucos registros dentro do banco de dados, hein? Nós conseguimos pegar vários milhantes. Evidentemente que a gente acabou pegando gente que estava condenado e tinha um mandato de segurança, como aquele que estava com mandato em aberto. Isso é normal, né? Mas, de qualquer maneira, você acaba protegendo a cidade, dando uma segurança muito grande. O resultado foi tão bom que eles já resolveram ampliar este ano, já estão passando para 160 câmeras. Isso já está adquirido, eles já devem estar em fase de instalação e nós estamos passando aí para 160 câmeras de reconhecimento facial nesta cidade. Isso tem despertado muita curiosidade das outras cidades, inclusive ao redor, que já nos consultaram a esse respeito. Pois não? Carlos, só uma coisa, já que você falou nas câmeras, nas câmeras, tem uma pergunta de uma pessoa que está anônima aqui, mas se pergunta se as câmeras se integram com câmeras IP, se a solução integra com... Eu acho que sem dúvida, não? Sim, sem dúvida nenhuma, é tudo câmera IP. Ela tem uma certa qualidade, uma certa quantidade de frames aí, tudo isso é configurável dentro do sistema, mas todas essas câmeras IPs que estão no mercado, dentro de um padrão que a gente solicita aí, mínimo de 2 megapixels, as câmeras vão fazer essas leituras. Então, tudo vai da disposição e do local onde você vai colocar. O projeto nessa cidade é segurança pública, mas já existem projetos até para a educação, em termos de colégios, né? Na entrada dos colégios, os servidores, os alunos, ou seja, existem vários projetos já em andamento através do projeto de segurança. Então, a gente acaba expandindo para outras áreas, não exatamente só a segurança, entendeu? E isso também remete a uma outra pergunta, que é sobre o limite de faces armazenadas. Eu acho que o limite também é parametrizado e eu acho que isso não vamos teoricamente dizendo, não há limites, né? Perfeito. Não há limite de armazenamento da face, tá? Não há limite nem dessa captura e nem do armazenamento das faces que são suspeitas. Então, o sistema já é totalmente preparado para isso. Até porque, numa cidade, são milhares e milhares de pessoas que passam em determinados locais, né? Mas este armazenamento, que a gente chama, é aqueles que fazem um comparativo daquilo que foi cadastrado dessas pessoas que são, vamos dizer assim, pessoas não gratas, né? Vamos chamar dessa maneira? Pessoas não gratas na cidade, né? Então, essas pessoas é que fazem o comparativo com a imagem ao vivo
que nós capturamos dessas câmeras e fazemos este comparativo, essa checagem dentro do banco de dados. O banco de dados vai depender do tamanho do seu armazenamento que você tem. Então, não há limite para isso. Então, nesse cenário aí que nós estamos falando, o Edson faz uma pergunta dizendo, é possível criar uma base vetorizando as fotos e descartando as imagens do banco de dados? Ele diz que ele não quer armazenar as fotos das pessoas. Ótimo. Acredito que isso tem até alguma coisa de LGPD por trás. Isso. Eu posso dar aqui uma palavra aqui, Carlos, se você me permitir. O Safer, na verdade, quando a gente fala que realiza uma detecção facial, né, esse é o primeiro momento, né, no campo da visão, o vídeo, né, o Safer roda em cima do vídeo, ele vai detectar que tem um rosto, vai cropar essa imagem, vai mandar para o banco, e o banco, na entrada, ele vai encriptar, vai gerar esse vetor facial. A plataforma, o Safer, ele pode ser configurado para guardar a imagem, se quiser, né? Obviamente, se tem, por exemplo, em questão de controle de acesso, né? Aí todo mundo já dá opt-in para ter esse cadastro, né? Mas, por exemplo, em questão de segurança, né? Aqueles centenas de milhares de pessoas que estão passando pela rua, o que o Safer faz? Detectou o rosto, cropou, vetorizou e comparou com os vetores faciais cadastrados. Não deu match, né, despreza esse vetor facial e essa imagem. Então, hoje, o Safer ele atua desse jeito, ele não guarda imagens, a menos que o sistema seja configurado para, né, em determinados casos específicos. Em vigilância, é totalmente vetorizado, tudo é hash, né, então não tem uma imagem de ninguém, né. Então, é uma questão de configuração do cliente final, né, mais isso do que qualquer outra coisa. Em questões de segurança propriamente dita, a LGPD, ela tem essa abertura, né, para poder usar esse tipo de ferramentas. Então, é um pouco distinto, né, de outros casos de uso, tá? Isso mesmo. Obrigado. É por aí mesmo. Pode tocar, Carlos. Tá bom, Carlos, temos alguma coisa da Praia Grande? Não, então, e isso tem despertado, como eu disse, né, tem despertado a curiosidade de muitas cidades, a gente tem diversos projetos sendo elaborados para isso, em outras cidades, mas o que é interessante é que dentro da própria cidade, rapidamente se descobre a aplicação para outros segmentos dentro da cidade, que não a segurança pública, né? Eu já tive aí até contato com algumas pessoas para restaurantes, né? Que vai ser controle das pessoas dentro do restaurante. Não tem nada a ver com a segurança pública, tem que ver com o controle de fornecimento de refeições, né, esse tipo de coisa. Então, é muito interessante se trabalhar, sem falar a parte, evidentemente, de marketing que o produto tem, que você falou muito bem aí, né? Nós estamos falando só de uma parte, tem toda a parte de marketing que pode ser aplicado no varejo e assim por diante. Mas, nesse caso da Praia Grande, é um grande case, está indo muito bem e a gente já está fazendo essa ampliação. Ótimo. Perfeito. Tem mais algumas perguntas aqui. Tem mais. Ótimo. Está girando em cima desse tema. Quer dizer, os critérios de busca do software sobre os bancos de dados, ele interage com todos os modelos? Qual o tempo de busca? E quais seriam os requisitos desta câmera? Acho que a câmera já foi dito um pouco, né? E integração com outros softwares, integração do software. Eu acho que, no fundo, o SARS faz tudo isso daí, mas vocês que são os mestres que podem responder melhor. Assim, tem uma questão, né? Quando a gente fala... tem alguns players, né? Tem algumas tecnologias que se destacam no mercado. Digiforte, com certeza, é uma tecnologia, é um produto e a empresa que se destaca por N motivos. O Carlos pode, com certeza, explicar muito melhor do que eu. Mas as integrações, elas permitem esse tipo de transparência entre sistemas, né? O Digiforte poder trabalhar com o Safer e vice-versa, requer um meio campo, um last mile de integração, né? Obviamente, esse trabalho é feito em conjunto, né? A abertura de APIs, né? Quais são os protocolos, né? Quais são os estándares que precisam ser salvaguardados, de segurança, de encriptação, né? Tudo isso é feito em conjunto.
Safer tem, como comentava no início, uma série de APIs, né, e SDKs disponíveis. Então, quando tiver desenvolvedores, né, com uma solução, por exemplo, de IoT, né, o Safer ele já vem, por definição, aberto, né? Então, é uma questão de entender qual é o objetivo, como é que o Safer, nesse caso, ele vai atuar ou vai ajudar, e uma construção quase que de Lego, né? No sentido, monta aqui, põe aqui, vê e manda informação, né? Então, nesse sentido, os sistemas para controle de acesso, né, a gente vê que tem muita demanda, é uma questão de entender quais são os estándares de um lado e aplicar e juntar. Assim, não tem dificuldade, é mais uma questão de estudar o caso de uso e objetivo. Agora teve uma pergunta aqui. Desculpa, quer falar, Carlos? Não, perfeito, é isso mesmo. Devido a essa grande integração que possui entre os produtos, basicamente, qualquer produto de mercado que precisar ser integrado ao Safer, junto com o Digiport, ele vai ser integrado através dessas APIs. Então, quanto a isso, não tem nenhuma dificuldade. A gente já tem vários cases de sistemas integrados. Eu achei interessante uma pergunta aqui de um professor, que ele diz, eu achei bastante interessante o monitoramento do humor em tempo real que o Safer faz. Legal, ótimo, obrigado. Mas ele queria saber se existe algum suporte que permita você fazer uma integração com plataformas de webinar, por exemplo, que nós estamos fazendo aqui com o Teams, para monitorar o engajamento da audiência. Eu acho que seria como se tivesse uma câmera no auditório sabendo se possível incluísse watchlists para saber o humor do pessoal. Quer dizer, ele como professor deve querer saber se os alunos dele estão gostando ou não da aula dele. Se estão motivados ou não motivados. Eu acho que é por aí a pergunta dele. Eu posso responder. A gente tem na Índia um caso de uma faculdade onde as câmeras elas monitoram a assistência das pessoas. Então, eu acho que é um passo anterior lá dentro, né? Então, eu acho que o Brasil tem um caso parecido, né? Acho que são, pelo critério do Ministério, você tem que ter um número mínimo de assistências, né? Na aula, para você poder, né, ter a nota, né, fazer exame. Lá, a gente tem isso instalado, funciona. A questão de engajamento, né, a gente começa a entrar em conceitos um tanto abertos, né? O que é engajamento? A pessoa está olhando para frente, uma pessoa que está escutando olhando para baixo. Tem uma série de definições, quando a gente fala de tecnologia, que precisam passar da abertura ao ponto preciso. Então, por exemplo, assistência, né? É claro, né? A pessoa vem, ficou tanto tempo e depois saiu, né? Isso aí dá para controlar. Quando a gente fala de atenção, no caso do webinar, além de ter questões, diria, de privacidade, né? Entendendo que todo mundo que assiste ao webinar, ele dá aquele check no Terms and Conditions, né? Não, ok, você pode me gravar, eu estou dando o direito da minha imagem, está tudo ok, né? Ou no onboarding mesmo do usuário. Vamos supor que tudo isso funcionou, ninguém vai fazer uma queixa, né? A tecnologia pode ser usada, né? A gente tem, inclusive, o módulo de atenção, né? Dentro do SDK, e é uma questão que pode ser construída ao redor. A gente pode disponibilizar o nosso SDK, né? Uma solução de webinar poderia incorporar esse SDK com essas capabilities para monitorar o engajamento da pessoa, né? Os olhos da pessoa perante a câmera, né? Agora, você vai entrar naquele mérito, né? Estou olhando, peguei o celular, estou escutando, estou olhando aqui, o meu nível de atenção vai cair, né? Não vai ser uma... Então, tem que tomar só um cuidado. A tecnologia, o uso da tecnologia e o processo que vem acoplado a ela, né? Porque a gente sempre fala, tem que ter tecnologia, processo e protocolo. Quando você tem isso, tem os primeiros resultados. Quando só tem tecnologia, né? Tecnologia por tecnologia, sozinha, a nossa experiência diz que não tem o melhor desempenho, né? Você tem que ter pessoas sabendo o que elas estão fazendo, qual é o objetivo, né? O que elas querem atingir com a tecnologia através desse processo de protocolo. Eu não sei se, Carlos, você tem alguma dica sobre isso também? Na realidade, a pessoa está perfeito, é isso mesmo. A gente tem até projetos em que o pessoal, isso já está em projeto, o pessoal que está fazendo a prova e o pessoal quer
detectar o sentimento dessa pessoa fazendo a prova ali na sala, né, ali numa determinada carteira, ele vai estar fazendo a prova e vai ter uma câmera olhando esse sentimento das pessoas, entendeu? Mas, como você disse, né, tem parâmetros, tem maneiras de se usar, e depende de analisar muito bem o objetivo do que a pessoa precisa, né, do que o cliente precisa. Na realidade, o professor, ele coloca aqui se poderia incluir no watchlist os alertas de humor. É óbvio, para saber se a pessoa está, vamos dizer, alegre em assistir a aula ou coisa que eu vá. Na realidade, existe a USP, acho que, se eu não me engano, fez algo parecido com isso, que você falou, Carlos, que de ver se está olhando para um lado, para o outro, mexendo no celular, significa que a própria câmera do computador te alerta para isso, dizendo, olha, está tendo um problema ali, a pessoa está, né? Bom, enfim, a ideia é essa mesmo, né? Muito bem. Próximo case? Próximo. Tem mais uma pergunta, Paulo? Na realidade, essa foi a última, tem mais algumas, né? Que o Edson fala sobre o LGPD, não posso armazenar as imagens dos alunos, são comentários em seguida. Tem outras perguntas, mas vamos tocar, Carlos. Tá bom. Eu vou entrar no outro case aqui, que é o do Hospital das Clínicas. Isso. Esse é um case também muito relevante para nós no Brasil, e, de novo, eu vou pedir a ajuda do Carlos, que com certeza vai explicar muito melhor do que eu. Isso. Então, um caso já diferente do anterior, né, um pouco diferente, mas que mistura um pouco da segurança com o processo interno do hospital, né? Então, veja bem, a aquisição e a ideia inicial era para controle de acesso que está integrado, está aí a integração que nós comentamos anteriormente. Olha, preciso que esteja integrado, preciso controlar as pessoas em cada andar, para onde elas estão indo, né? Então, isso é um controle interno, para que possa se fazer dentro deste hospital. Mas também o controle externo, o em volta, ao redor do hospital, onde há um índice até meio crítico de criminosos ali, de criminalidade, né? A ideia também é esse mesmo ambiente que está fazendo o controle de acesso, que está determinando as pessoas para onde estão indo dentro do hospital, também com algumas câmeras fora, identificando os maus elementos, identificando os miliantes e alertando diretamente com a polícia. Inclusive, hoje estava tendo uma reunião na Secretaria de Segurança exatamente sobre isso. Como integrar e jogar isso tudo dentro da segurança pública. Lógico que tudo isso é possível, não é difícil, basta infraestrutura, porque tanto o Safer como o Digiport já está preparado para mandar as informações para qualquer local, seja a polícia da cidade, a polícia militar, a Secretaria de Segurança, seja onde for, os sistemas já estão preparados para mandar essas informações. É questão de infraestrutura e definir o que vai ser colocado dentro do sistema. Mas, no caso do hospital, isso também já estava sendo discutido hoje, até um pouco antes dessa live, eu estava conversando com eles na secretaria, que é para pegar o entorno do hospital esses elementos que estariam sendo procurados. Isso daria também uma segurança muito maior naquela região, né, do hospital. Então, é para isso também no caso do hospital. Ótimo. Tem casos, Carlos, não sei se... Já que você está falando, desculpa, José, já que ele falou como ele está identificando, né, o pessoal em volta, tem uma pergunta dizendo se vocês utilizam o ABS para o cálculo da biometria facial ou precisa ser adquirido à parte, né? Desculpa, aqui eu não entendi o que é o ABS, A-B-I-S. Não. Você quer responder, José? Isso já está interno, isso já é interno dentro do sistema. Está interno, isso já está interno. Assim, eu não sei se eles estão falando de um banco de dados. Será que é um banco de dados externo? De rostos? A gente, assim, a plataforma hoje, Safer, ela não inclui uma watchlist já definida, né? A gente não tem cadastro de criminosos do Brasil, não tem. A gente não tem. O Safer, ele vem, pensa assim, como se fosse um Office com Excel vazio. Você pode colocar as informações. José, nem pode, não, eu sei. Assim, a gente obviamente dá as melhores práticas, né, para
usar a tecnologia, a ferramenta, mas, assim, a gente faz a tecnologia, a gente não traz o conteúdo, né, para ser usado com ela dentro, né? Então, complementando um pouco, é isso mesmo, nós não fornecemos nenhum registro dentro do banco de dados. O banco de dados é livre lá e a responsabilidade de alimentar esse banco é do próprio cliente, até por proteção, né, das leis, LGPD, isso, aquilo, é o cliente que vai colocar esses elementos lá dentro. A Digiforte ou a Safer não tem acesso a esse banco de dados uma vez instalado no cliente. Isso é offline. Vai trabalhar lá no cliente, é o cliente que tem acesso a tudo isso. Então, vamos deixar muito bem claro, porque algumas pessoas imaginam que a gente instala no cliente e tem acesso nesse banco de dados. Não, não temos. Isso é tudo responsabilidade do cliente, fica protegido, criptografado, fica guardadinho lá dentro e só ele vai ter acesso. Só as pessoas que eles autorizarem vão ter acesso. Então, quanto à API, a gente não usa, porque já está integrado todo o sistema. Em relação à API, só é utilizado quando for integrar um outro sistema, um outro banco de dados. Ótimo, ótimo, porque isso responde à pergunta do Rafael, que ele fala, se o sistema é utilizado por segurança pública, é protegido por lei, mas se vai para o varejo, isso pode infringir a lei de direito de imagem brasileira. Porém, isso a empresa de varejo que vai controlar e não vocês. Exatamente. Eu acho que é bem por aí, né? Bem por aí. Vamos em frente. Ótimo. Próximo. Então, vamos lá no outro caso. Esse aqui eu acho que o Carlos vai gostar. É do Oktoberfest. Carlos, você tem aqui um elemento interessante com os drones aí. Acho que eu vou gostar. Exato. Esse foi um caso que nós fizemos lá no Oktoberfest com a Polícia Militar, né? Onde diversas câmeras na cidade foram espalhadas na cidade para a segurança pública, mas um elemento a mais foi realmente o drone, né? Então, a gente, através do drone, do monitoramento do drone, ali sendo operado tendo uma pessoa operando o drone, nós conseguimos fazer também o reconhecimento facial através da câmera do próprio drone. Então, isso sendo monitorado por um operador da Polícia Militar, evidentemente, que foi lá na região, uma câmera, que ela é uma câmera PTZ, que fica no drone, né, uma Pan-Tilt-Zoom, onde a gente, de lá de uma certa altura, conseguia dar zoom nos rostos das pessoas em determinadas áreas, determinadas regiões, mesmo que o drone está lá 30, 40, 50 metros de altura, e a gente ia capturar, e nessa hora, com a imagem da câmera do drone, nós fazíamos o reconhecimento num servidor que estava em terra, que estava lá no ônibus da Polícia Militar. Então, a gente conseguia fazer esse reconhecimento. Uma tecnologia legal, porque você pode utilizar no drone também essa particularidade de fazer o reconhecimento facial e dar maior flexibilidade para o operador, né? Exatamente. Muito bom. Tem outro caso aqui, que esse aqui é recente, Carlos, é do México, né, da cidade do Cholula. É verdade, né, da cidade também, que é muito parecido com o projeto daqui, do Brasil, né, das cidades, que é parte de segurança pública mesmo, que foi recentemente instalado, acho que faz pouco tempo, né, eu nem lembro mais acho que faz 2, 3 semanas. Esse 2, aqui 3 foi semanas, bem, né? Que já entrou em operação. Estava sendo estudado, projetado, 2, 3 semanas que entrou em operação. Mas também que faz o mesmo processo de segurança pública. Então, lá já foi instalado, assim como outras cidades. Você vê que tem essas cidades com alto índice de turismo, né? Elas têm alto volume de pessoas. Aqui, para quem não conhece, Cholula, ela tem a pirâmide maior do mundo. Todo mundo pensa no Egito, mas parece que, pelo que o Wikipedia diz, né? Eu não sabia, pensava que era Egito. Então, eles têm esse alto índice de pessoas, turistas, né? Então, você vê que as dores, né? São as mesmas, né? Assim, outro tipo de contexto, obviamente aqui não tem praia, né? Mas, enfim, tem sempre tem alguns expertos, né, especialistas então, eu entendo que esse caso aqui é um pouco nessa linha, né, de proteger, né, e poder ter uma saúde nesse sentido. Exatamente. O que mais que tem?
E tem um que é fora do nosso entorno aqui, esse aqui é na Índia, né? Foi em Nova Delhi, né? Como se diz, 73 aniversário, eu não sei nem como se diz em português. O aniversário número 73 do Dia da Independência da Nova Delhi. Né? Foram 30 câmeras, Nova Delhi. E aí a gente trabalhou, né, com DigiForte. Carlos, se você quiser dar uma pincelada aqui. Olha, para mim foi o mesmo processo dos outros, foi um trabalho que já vinha vindo há muito tempo também, né, que foi discutido bastante, testado, vendo a qualidade, lá foi muito discutido esse processo também de reconhecimento e a criticidade em reconhecer rostos. Você sabe que na Índia também tem aquele problema de um pouco de pessoas muito parecidas, né, e o sistema deu um resultado muito bom. Né, eu falando até em pessoas parecidas, eu lembro de um caso aqui no Brasil que nós implementamos num condomínio, em que eles colocaram gêmeos idênticos, mas idênticos, você lembra disso? Nós colocamos e nós trabalhamos para deixar bem customizado o software, apesar de gêmeos idênticos, o sistema reconhece, sabe quem é quem. E foi por isso que foi aprovado, inclusive, neste condomínio. É a mesma coisa lá. Em Nova Delhi nós temos muito disso também. Em outras regiões asiáticas, a gente tem algumas características que as pessoas são muito parecidas. São as etnias. E aí o sistema consegue reconhecer muito bem essas pessoas e fazer essa diferenciação. Né? Em Nova Delhi foi um caso que foi muito bem testado, bastante testado, para que funcionasse direitinho. E foi bem aprovado. Muito isso bem. Mesmo. Bom, pessoal, eu acho que estamos no horário, né, Paulo? Sim, eu sei, estão faltando 5 minutos, mas aqui tem uma pergunta interessante, que ele fala, o processamento da imagem se é feito na borda. Aí vai muito das câmeras inteligentes, né, que podem fazer isso, mas é muito mais nesse sentido. E a outra pergunta é se o SAR está integrado com qual tipo de sistema de segurança? Não entendi muito essa pergunta. E como é feita a validação desse reconhecimento facial, no caso, por exemplo, se alguém estiver sendo procurado pela polícia? Eu acho que dá um match, né? E é possível integrar o alerta de detecção, invasão ou tumulto usando conectividade LoRa? Eu acho que essa é uma boa pergunta. Bom, são 3 perguntinhas que eu fiz aqui para vocês. Imagem na borda, a integração dos matches, né, e a integração com LoRa, conectividade com LoRa. Tá. Posso começar, José? Você quer falar? Manda bala, Carlos. O processamento não é feito na borda, o processamento é feito em um servidor. Não há comparação em fazer um processamento de facial na câmera ou no servidor. Tá? Não há termos de comparação. É muito mais eficiente, até porque exige-se processamento, exige qualidade, existe uma série de parametrização para que o processo funcione direitinho. Lembre-se, nós estamos falando de uma coisa muito crítica, que é reconhecer pessoas. E para reconhecer pessoas, você tem que ter uma credibilidade muito grande. Para fazer isso, por isso que nós falamos, todo o processo é feito num servidor. E no servidor nós fazemos todo esse match, esse reconhecimento. Quando está na câmera, a própria câmera não tem toda essa qualidade ou essa capacidade de processar determinados algoritmos que um servidor tem. Por isso que é feito tudo no servidor. A câmera nós utilizamos para a imagem. Me dá uma imagem lá de 2 megapixels, por exemplo, em 15 frames, em 20 frames, e eu faço o processo aqui do outro lado, lá dentro do servidor. Tá bom? Então, é feito no servidor. Com isso, eu tenho a flexibilidade de colocar várias câmeras aonde eu quiser e no momento que eu quiser. Mudar as câmeras de local, porque quem processa é o servidor. Né? O banco de dados centralizado não tem banco de dados em câmera. Esse banco de dados é centralizado. Então, é muito mais fácil toda essa manutenção. Exatamente. Adicionando a isso, Carlos. O Carlos caiu, né? O Carlos tem um problema de conectividade. E essa integração de detecção, tumulto, que ele fala utilizando LoRa, isso depende. O que é o LoRa? Só para entender, desculpa. LoRa é low power LPWAN
que você tem LoRa que trabalha numa frequência diferente das frequências de Pessoal, não LTE. escuta? Né? Então, Estamos te vendo. Então, a frequência dela, eles trabalham em outra faixa diferente das LTEs. Ela é uma LTE, mas diferente, vamos dizer assim. Como Tá bom, LoRaWAN. Isso, ela, é o LoRaWAN. Narrowband. Como Narrowband, tá Sigfox, dá para fazer. Tá bom, é assim, só primeiro para completar a questão que, né, aborda, não aborda, né? Carlos, quer ir de novo. A questão da borda, o Safer, ele, como eu falei, né, ele tem um processo, são 3 momentos do processo. Você tem a detecção do rosto, tem o processamento, né, tem a detecção, processamento e reconhecimento. Né? Então, hoje o Safer, ele faz tudo, como o Carlos está dizendo, né, todo em um, vamos dizer. Né? Ele manda o video stream, detecta o rosto, cropa a imagem, hasteia, compara no banco e toma as ações. Como eu comentei no início, a gente lançou em 2020 o Safer Insight, né? O Safer Insight, que é a ação de um dos passos, que é a detecção facial. E não é em todas as câmeras, né? Hoje isso acontece na câmera da Axis, que é 1615 MK3, onde eles têm, de fato, um mini servidor, né? Eles têm um chip muito robusto, né, de processamento de inteligência artificial, que permite fazer parte do trabalho, né, que é a detecção facial. Detectou um rosto, cortou, e aí via rede ele manda isso para, de fato, né, como o Carlos bem está dizendo, hastear e comparar, né, no banco de dados do servidor central. Né. Mas o processo, assim, ele tem essa continuidade, tá? Quando essas câmeras não existem, né, você pode ter um servidor central que faz tudo isso, né? Tem casos onde você pode ter um servidor na ponta, né? Vamos supor que você tem uma rede de supermercados, tá? Você pode ter opa! Bom, você pode ter em cada supermercado que tenha 3, 4 câmeras, você pode ter um servidor pequeno que pegue esses streams do vídeo e faça o pré-processamento. Com isso, você vai ter uma imagem que é aqui enviada ao servidor central, né? Então, você consegue ter ganhos, dependendo da arquitetura, em termos de congestão de rede, né? Então, um pouco na linha do que a gente estava falando da LoRa, né? Hoje, cada rosto que a gente manda pela rede, ele tem entre 10 e 20K, né? Dependendo da resolução e tal, mas é isso. Então, você pode fazer cálculos de quanta banda é necessária, dependendo das configurações que você tem na ponta. Então, vamos supor, uma loja que tem 2 câmeras para entrada e saída, ou 3 câmeras para entrada e saída, você vai saber, vai ter um dado que é número de pessoas por hora, número de rostos que vão ser detectados, cropados e enviados para o servidor. Aí você vai saber qual é a banda de rede que você precisa para isso funcionar, né? Então, nesse sentido, tem toda uma série de métricas, tanto para processamento, armazenamento de banco de dados, outras configurações, né, de alerta, alarme, o que for, né, que a gente define junto com o parceiro cliente final. Então, obviamente, você viu aqui, tem vários contextos, não é a mesma coisa Praia Grande do que, talvez, a recepção, né, numa parte do Hospital das Clínicas. Então, assim, tem essa diagramação de processamento computacional que vai ser necessária para cada um dos ambientes, né? Então, isso por um lado. Depois você falou da integração com outros sistemas, né? O Safer, não sei se vou responder a pergunta que eu entendi, não sei se é certo o que eu vou explicar. A integração, o Safer, ele é um validador. Então, por exemplo, no controle de acesso, né, um sistema de controle de acesso onde tem o banco de dados das pessoas, certo? Cada uma dessas pessoas, ela tem um número único de entrada, né? Eu sou o José, e aí no banco de dados do sistema de controle de acesso tem o número 100, né? O Carlos tem o 101, o Paulo tem o 102. Quando eu faço uma integração com o Safer, eu posso fazer o seguinte, eu posso tomar uma foto do rosto do José, criar uma biometria facial desse rosto e eu vou adicionar no que a gente denomina como External ID, né, um identificador externo, que é o número 100, que equivale ao dado de registro do José no sistema de controle de acesso. De forma tal que, quando eu aparecer no campo da visão, né, no campo visual da câmera, o Safer vai trabalhar, vai detectar meu rosto, ele vai cropar, vai no banco e vai falar, opa,
esse aqui é o rosto, né, o vetor facial que tem o número de identificação 100. E ele vai mandar esse 100 para o sistema de controle de acesso. De forma tal que, na verdade, o Safer é uma camada só de identificação. Aí o sistema de controle de acesso é ele que vai informação e ele vai ver as regras de negócio, se está permitida a entrada, se não, se eu sou um suspeito, se um fornecedor, se eu sou um diretor, o que for. Né? Ele já vai ter isso atrelado no número de cadastro que a pessoa tem no sistema. Tá? Isso a nível de integração. Não sei se consegui dar a cor aí para entender. Não, acho que deu para entender, sim. E tem que ficar claro que o Safer, ele se conecta com algumas bases, porque teve uma pessoa aqui que me perguntou, que sempre está em nome, o pessoal quando se inscreveu não colocou o nome, se o sistema está integrado com o governo de São Paulo, com o Detecta. É só o governo de São Paulo comprar a solução que fica integrado, né? Veja bem. É por aí, né? Até para entender que o Detecta, ele trabalha muito em cima de leituras de placa de automóveis e de vídeo monitoramento, imagens ao vivo e imagem gravada. Se ele resolver colocar um reconhecimento facial lá, de Safer, né, com Digiforte, porque até eles usam isso, as imagens que já estão vindo dessas câmeras já podem fazer o sistema de reconhecimento facial, sem problema nenhum. Basicamente já é a integração, né? Legal. Mas tudo bem. Eu acho que tá. O Edson está fazendo uma pergunta que ele fala sobre a pergunta do que você respondeu, José, otimizar o sistema de fazer a segurança perimetral, que é mais ou menos o exemplo que você deu do hospital das clínicas, né? Que vocês estão fazendo. Uhum. Se dá para fazer isso só com alerta, não só a imagem. Quer dizer, tem N possibilidades de se fazer, a mesma coisa sobre como é que nós vamos fazer na borda, né? Como é que vocês fazem na borda. Na realidade, o assunto ele é bastante interessante, mas eu acho que o importante é o pessoal perceber que nós estamos falando de uma plataforma, né? Não, que dá para fazer N jogadas e customizada, depende de que se quiser fazer, do que se quiser obter como resultado, né? Eu acho que é bem por aí. Se eu não estou me metendo no negócio aí. Assim, eu acho que tem esse ponto que você tocou, Paulo, eu acho que é fundamental, muitas vezes, para entender qual é a melhor tecnologia, né, para fazer uma coisa ou outra. A tecnologia, no fim das contas, é o como. A gente precisa ter muito claro o que o cliente precisa, né? Nesse sentido, eu quero detectar, eu quero ter mais segurança no meu prédio. Tá bom, então você tem N opções. Alguma delas é reconhecimento facial de criminosos, por exemplo. E como é que faz? E aí a gente explica, você precisa de câmeras IP, precisa de um servidor, tem que registrar os rostos das pessoas para criar um vetor facial, né? A tecnologia faz parte do como. Essa questão de, é na borda, não é na borda, é parte do como. Imagina, por exemplo, né? Os corpos de segurança especiais, eles usam aquelas câmeras, né, body-worn cameras, aquelas body cams, né? A gente tem, o Safer, ele pode ser componentizado para rodar. Safer, na verdade, hoje já funciona no celular. A capacidade de computação para fazer o pré-processamento do vídeo que vem de uma body cam é feita já. Mas isso é o como. Por que você precisa disso? Para quê? O que você quer fazer? Eu quero habilitar as forças de segurança pública, né, identificar, tá. Ok. Então, é parte do como. Então, assim, o resumo, a resposta é, pode, mas para quê? Porque, de repente, não essa é a melhor solução. De repente, tem que ser no drone, também é edge, mas, como o Carlos já comentou, né, mas é muito mais, qual é a definição, qual é o objetivo, o que você precisa, que aí a gente entra, né, com parte de tecnologia, construímos o processo em conjunto e montamos o protocolo, que é o que a gente estava comentando antes. Olha, e eu vou até dar um exemplo dessas integrações. Estamos com o tempo estourado, hein? Só para avisar, nós estamos com o tempo estourado. Não, um minuto. Vou dar um exemplo dessa integração. Integração de leitura de placa de automóveis com reconhecimento facial, que nós já temos isso. Ou seja, quando o reconhecimento de placas identifica uma placa de um visitante ou de um morador, o reconhecimento facial que é colocado na porta, isso nós temos em condomínio, tem que reconhecer o rosto dessa pessoa também para poder abrir a cancela.
Então, é uma integração. Eu preciso ler a placa, confirmar essa placa, mas preciso ver o motorista, se realmente é ele, entendeu? E se ele está cadastrado. Aí sim, o sistema vai liberar um acesso, que é acionar uma catraca para fazer a abertura, entendeu? Então, esses eventos, você pode fazer uma série de coisas. Isso foi um exemplo, mas a partir do reconhecimento de um rosto, você pode provocar diversos eventos. E cadastrar o rosto é muito fácil. Via WhatsApp, fotos do WhatsApp, foto das mídias sociais, da própria Câmara. Então, tem muitas maneiras fáceis de cadastrar esses rostos dentro do banco de dados. Maravilha. Carlos, obrigado. José, obrigado. Suas últimas considerações. O que vocês falaram rápido para a gente encerrar. Começa com você, Carlos. Agradeço as suas palavras, a sua apresentação. Aliás, a apresentação de vocês é sempre uma coisa gostosa de ver, porque a cabeça da gente viaja com N possibilidades, né? Então, agradeço bastante vocês. Quer falar alguma coisa para terminar, Carlos? Sim. Bom, gente, eu agradeço aí a oportunidade. Essa parceria com a Real Networks é muito forte conosco a nível mundial. Vocês viram vários cases, alguns, né? Ele mostrou alguns. Nós temos vários cases no mundo todo. Somos uma empresa brasileira, uma empresa nacional que fez essa parceria com a Real Networks, né? E estamos levando tanto o Digiforte como o Safer para o mundo todo aí. E dando os grandes resultados. Então, a gente está muito contente com isso. Os clientes estão muito contentes. Isso a gente pode confirmar. Não há sequer um cliente que veio desabonar o produto até hoje. Tá? Isso a gente, francamente, podemos dizer isso para vocês, e a gente, cada vez mais, o sistema tem sido aperfeiçoado, como no caso da Covid, né? Que entrou mais parâmetros aí em cima do sistema. Só isso está faltando uma coisa, hein, Carlos? É. Ficar dentro da BINC, que você não está dentro da BINC ainda, hein? Depois a gente fala sobre isso. Zé, por favor. Tá certo. José, por favor. Bom, mais uma vez, Paulo, assim, obrigado, né, pelo interesse. Eu acho que, enfim, só agradecimento. Acho que motiva, né, poder compartilhar essas histórias, né. Hoje a parceria com a Digiforte, com todo o trabalho que a gente está fazendo em conjunto, acho que para a gente um motivo de felicidade de poder compartilhar e levar isso para o Brasil, que eu acho que né, não só o que a gente faz no Brasil, mas as experiências de fora. O Brasil, como outros países, precisam, né, dessa informação, né, enfim, para crescer, que eu acho que nesses momentos tão difíceis às vezes, né, ajudam, né, e tudo que contribuir, eu fico feliz de poder participar. Então, também para Carlos, obrigado pelo tempo, né, vocês sabem, estamos juntos, né, qualquer coisa, estamos à disposição. Obrigado, Gil. Obrigado, José, obrigado, Carlos, obrigado pessoal que está nos aguardando e ficou conosco até agora, obrigado por estar conosco. Forte abraço a todos, se cuidem e até a próxima. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Abraço, obrigado, até mais, tchau.